Cara, tem um monte de coisa louca que a gente vai ver com essa história da refração aí. Tu vê, né? Se a gente pega um aquário, enche ele com água até um certo nível, aí a gente poderia olhar para a superfície do aquário e ver, né, que daqui para cima é ar, daqui para baixo é água. Meio X e meio transparente Y. Pega um raiozinho daqueles verdinhos que eles usam para incomodar a galera, né, no campo de futebol, bota lá no olho do goleiro, do adversário. Se eu pegar um raiozinho laser desse e jogar na superfície da água, vai ser nítido. Quem estiver olhando o aquário de lado vai perceber nitidamente que a luz sofre um desvio. A luz não passa reto. É isso que nós vamos estudar hoje. É esse desvio que a luz sofre ao mudar de meio de propagação. Sempre que uma onda muda de meio de propagação, a gente diz que ela refratou. E nesse caso, a refração ficou nítida devido ao desvio. Para a gente começar a brincadeira, temos que conhecer os elementos de uma refração. Superfície de separação entre os meios transparentes, que no caso é ar e água, mas poderia ser vidro e glicerina, qualquer outros meios transparentes. Raio incidente é o raio que está chegando nessa superfície de separação. Reta normal é a reta que faz 90 graus com a superfície de separação. É através dela que nós vamos medir o ângulo de incidência. E é através dela que nós vamos medir o ângulo de refração. Então tem que saber que aquele I é chamado de ângulo de incidência. É fundamental que tu saiba que aquele R é chamado de ângulo de refração. Nós vamos estudar quais regras estão envolvidas nessa situação. Aqui está o nosso raio refratado, que é o raio que mudou de meio. E uma dica legal para os alunos é a seguinte: esse desvio que a onda sofre está relacionado à sua mudança de velocidade. E só de eu perceber que o ângulo diminuiu, eu já saco que a velocidade da onda diminuiu. Então a luz era mais veloz no meio X e agora ela está mais lenta no meio Y. Então atenção, uma dica preciosa que já ajuda a matar um monte de questãozinha. Como R menor que I, logo eu posso concluir o quê? Que V no material Y é menor que o V no material X. Ah, entendi, professor. Se o ângulo caiu pela metade é porque a velocidade caiu pela metade. Não falei isso. Não falei que é diretamente proporcional. Eu só disse que se o ângulo diminui, a velocidade diminui. Nós já vamos ver qual é a matemática por trás desse fenômeno. Mas te juro, cara, só de saber isso tu mata um monte de questão interessante. Vamos dar uma olhadinha nas leis da refração. A primeira lei da refração é idêntica à primeira lei da reflexão. A primeira lei da reflexão dizia: o raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares. Agora eu vou escrever aqui: o raio incidente, o raio refratado, mudou esse nome, o raio refratado e a reta normal são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano. Quer dizer que a luz, se a luz estiver alinhada com o plano do quadro e vai penetrar num outro meio, ela pode se aproximar ou se afastar da reta normal, mas ela nunca vai sair ou penetrar no plano do quadro, ela vai continuar no plano do quadro. Então a luz, quando penetra, quando muda de meio de propagação, ela desvia, mas sempre no mesmo plano, nunca altera o plano. A segunda lei da refração, a lei Snell-Descartes, antes de eu escrever ela ali, eu quero gastar um tempinho a mais aqui, peraí. Então vamos deixar esse espacinho para eu anotar o resultado final dela. Mas vamos deduzir essa equação aí. Olha só. Deixa eu fazer grandão aqui para todo mundo ter mais chance de entender. A luz, eu vejo o raio de luz, né? Só que é difícil deduzir a lei Snell-Descartes a partir da luz. Mas
outras ondas também refratam. O som, por exemplo, refrata. O som é uma onda longitudinal, concorda comigo? Mas mais fácil ainda é a onda na água, né? Todo mundo já viu as ondinhas na água, todo mundo já viu. A gente poderia imaginar então que tem ondas vindo da parte funda do mar para uma parte mais rasa. Ou vice-versa, não importa. O que importa é que nós poderíamos ver as cristas e os vales atingindo essa superfície de separação entre uma parte da água e a outra parte. Aliás, eu também não preciso me preocupar com o vale, eu posso pensar só nas cristas, chegando inclinadas em relação ao meio A e ao meio B, água funda, água rasa, ou vice-versa. O que nós perceberíamos é que quando essas frentes de onda atingirem o outro meio, elas vão sofrer um desvio. Por exemplo, elas poderiam ficar com um novo ângulo de inclinação. Essas ondas então estão se deslocando nesse sentido. Pensem comigo, esse ponto aqui e esse ponto aqui estavam lado a lado, né? Antes eles estavam numa frente de onda um pouco mais atrás, e eu poderia então representar essa frente de onda, e eu posso dizer, né, que esse ponto ele estava aqui, e agora ele veio parar aqui. Esse ponto ele estava ali, agora ele veio parar aqui. Esses dois pontos estavam se movendo lado a lado, aceitável isso? Esse ponto aqui atingiu a superfície de separação primeiro, né? Aquele cara ainda não atingiu. Eu poderia dizer então que esse ponto já refratou, né? Enquanto que aquele ponto ainda não refratou, ele ainda não atingiu a superfície de separação. Certo? Porém, a gente poderia dizer que essa onda foi gerada, por exemplo, com a queda de uma árvore na água e surgiu uma onda que veio se propagando. Vocês devem aceitar que esses pontos nasceram juntos, né? Eles vão continuar lado a lado o tempo todo. Então tu vê, eu quero acompanhar o que aconteceu com esse pontinho que veio daqui para cá, ao mesmo tempo esse ponto veio daqui para cá. Quando esse ponto veio daqui para cá, esse ponto veio daqui para cá. No mesmo momento em que esse ponto está aqui, o amiguinho dele ainda está no meio A, né? Ainda não refratou. E eu poderia continuar avançando com essa ideia, até que aquele ponto atingiu a superfície de separação. Tu vê, olha só. Eu posso pegar o ponto A, que foi mudando de posição ao longo do fenômeno. Vamos fingir que essa linha aqui está bem retinha, né? O ideal é que essa linha estivesse aqui bem retinha. Esse aqui era o ponto B que nós estávamos acompanhando desde o início do fenômeno. Quando o ponto A chegou nesse ponto, o ponto B atingiu a superfície de separação entre as ondas. Vocês aceitam que o tempo que o ponto A levou para sair do ponto A' para o ponto A, duas linhas, é o mesmo tempo que o ponto B levou para sair do ponto B' e chegar no ponto B, duas linhas? Só porque eles nasceram juntos. Eles são irmãos, gêmeos. Só que um deles atingiu a superfície de separação antes do outro, né? Mas acho que intuitivo essa ideia de que o tempo que o ponto A levou para ir de A' até A, duas linhas, é o mesmo tempo que o ponto B levou para ir de B' até B, duas linhas. Só que esta onda se propagava aqui com uma certa velocidade, que eu vou chamar de VA. Já quando a onda foi para o meio B, esta onda se propagava com uma nova velocidade, que eu posso chamar de VB. Cara, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, concorda comigo? Esse triângulo aqui também é um triângulo retângulo. Tu enxerga esse triângulo retângulo aqui? Vocês percebem que esses triângulos retângulos têm a mesma hipotenusa, que é esse tamanho do ponto B' até o ponto A, duas linhas? Posso chamar de H de hipotenusa, esse tamanho aqui. Fazer o seguinte, quem seria o seno daquele ângulo alfa ali? Me ajudem. Quem é o seno daquele ângulo alfa? O seno é o cateto oposto. Eu posso dizer que isso é a distância que a onda andou no meio A, né? É o x que ela andou no meio A. XA, cateto oposto, dividido pela hipotenusa H. Não fiz nada demais, eu olhei a geometria
geometria do desenho que eu criei e fiz um triângulo retângulo. Resolvi usar seno. Se eu fosse usar esse ângulo beta ali, quem seria o seno deste ângulo beta? É o cateto. Se eu chamei essa distância daqui até aqui de xa, o quanto a onda se deslocou no meio A, como é que eu posso escrever essa distância daqui até aqui? Xb, né? A distância que a onda andou no meio B. Ficou como então o seno de beta? Cateto oposto, xb sobre a hipotenusa, né? Que é o H. Concorda comigo? Eu posso isolar o H nessa equação, né? Que ficaria xa dividido pelo seno de alfa. Eu poderia isolar o H na outra equação, que ficaria xb vezes o seno de beta. Concorda comigo? Está dividindo, passou multiplicando, está multiplicando, passou? Vocês aceitariam que o H é igual ao H? Honesto, né? Claro, né? O mesmo H é a mesma distância. E então tu deves aceitar que a distância que a onda andou no meio A dividido pelo seno de alfa tem que ser igual à distância que a onda andou no meio B dividido pelo seno de beta. O mestre Galileu Galilei nos brindou com a ideia de velocidade média, lembra? Velocidade e distância sobre tempo. Como é que eu calcularia a distância xa que a onda A andou? É a velocidade dela, eu quero descobrir o xa, eu vou pegar o tempo que ela demorou para sair daqui e chegar até aqui, está dividindo, passa. Uma das maneiras de calcular então o xa, o quanto a onda se deslocou no meio A, é isso aí. Como é que ficaria o xb então? Vb vezes ΔT. Nós discutimos, né, que o tempo que a onda demorou para ir daqui até aqui é o mesmo tempo que ela demorou para ir daqui até aqui, né? Isso em laboratório se confirma. Tu não tem como, eu não tenho como te provar, né, te convencer na marra que o tempo que a onda demorou para se deslocar daqui até aqui é o mesmo tempo que a onda demorou para se deslocar daqui até aqui. Então primeiro eu vou chamar de ΔTA e ΔTB. No lugar do xa eu posso colocar VA vezes ΔTA. No lugar do xb eu posso colocar VB vezes ΔTB. E se tu acreditar em mim que o ΔTA é igual ao ΔTB, eu posso cortar. É isso que é a lei Snell-Descartes. A lei Snell-Descartes diz que a razão entre as velocidades da onda antes e depois da refração, VA sobre VB, é igual à razão entre o seno do ângulo de chegada e o seno do ângulo de saída. Isto é a lei Snell-Descartes. Da onde ela nasceu? De dois senos idiotas no triângulo retângulo. Mas peraí. Quando a gente mede uma onda chegando, a gente mede através da reta Esse é o ângulo de incidência, ó. Este é o ângulo de incidência. Mas peraí, esse ângulo aqui tu aceita que é o complemento do ângulo de incidência? Tu aceita que o alfa é o complemento daquele ângulo ali? Alfa mais aquele ângulo beta, aquele outro ângulo ali, né? Eles somados tem que dar 90, né? Concorda comigo? Então tu aceita que o ângulo de incidência é o próprio alfa? Tu vê, ó, esse aqui, né, quando a gente vai medir o ângulo de refração de uma onda, a gente mede o ângulo com a reta A reta normal está aqui, por exemplo. Ó. Esse aqui é que é o ângulo de refração. Só que tu aceita que esse ângulo aqui é o complemento do ângulo R? E tu aceita que o beta é o complemento daquele ângulo? Então tu vê, na verdade eu estou te provando que o beta e o ângulo R são o mesmo ângulo. Eu só estou te mostrando que, por geometria básica, que o ângulo alfa era, na verdade, o ângulo de incidência. E que o ângulo beta é, na verdade, o ângulo de refração. Só para a fórmula ficar um pouco mais bonita. Só que não é assim que eu quero escrever ela ali, ó. Porque não é assim que a gente usa ela na maioria das vezes. Quando a gente vai trabalhar com a refração da luz, a gente vai usar essa fórmula ainda de uma forma diferente. Deixa eu criar um conceito diferente aqui então. Índice de refração.
que é o índice de refração absoluto? O índice de refração absoluto de um material transparente é a velocidade da luz no vácuo, a maior velocidade da luz que existe, maior velocidade de objetos que tenham massa na natureza, dividido pela velocidade da luz no meio em questão. Se eu quiser achar o índice de refração do material X, eu vou pegar a velocidade da luz no vácuo, que é um valor tabelado, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, e vou dividir pela velocidade da luz no meio que eu estou estudando, no material X. Depois, vale a pena falar o que é índice de refração relativo. Índice de refração relativo do material X em relação ao material Y, nada mais é que o N do material X dividido pelo N do material Y, nesta ordem. Como o índice de refração é C sobre V, se eu substituo NY por C sobre VY e faço a divisão de fração, como é que é a mesma divisão de fração? É a primeira vezes? Vai cortar C com C e aí tem uma outra maneira de calcular índice de refração relativo. Poxa, já que eu acabei de trazer à tona essa ideia de índice de refração, vocês devem concordar comigo que se eu quiser trocar a velocidade do material A pelo índice de refração do material A, eu posso, ó. Está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo. A velocidade da luz do material A é a velocidade da luz no vácuo dividido pelo índice de refração do material A. Como é que eu poderia escrever a velocidade da luz do material B por cópia? Obrigado, velocidade da luz no vácuo, índice de refração do material B. Já que surgiu essa nova grandeza em nossas vidas, eu tenho o direito de colocar no lugar do VA C sobre NA, no lugar do VB C sobre NB, seno de I sobre seno de R, divisão de fração pela última vez é a primeira, vezes o inverso da segunda. Pronto, agora eu modifiquei um pouquinho a fórmula. Corta C com C. E eu até poderia manter a fórmula desse jeito, mas eu vou fazer a multiplicação cruzada, porque ao meu ver, esse aqui é o formato mais gostoso de usar a lei Snell-Descartes. É assim que eu costumo usar ela no meu dia a dia. E é assim que eu quero escrever ela aqui. Segundo a lei da refração, lei Snell-Descartes, o índice de refração do meio de chegada vezes o seno do ângulo de chegada é igual ao índice de refração do meio de saída vezes o seno do ângulo de saída. Eu acho que fica tão prático escrever ela desse jeito. N de chegada vezes seno de chegada igual a N de saída vezes seno de saída. Chegada, chegada, saída, saída. Fica bem prático escrever. Mas eu vou te confessar que se o cara for resolver questão de refração que não envolve a luz, esse formato original seria mais interessante de repente, ó. Aliás, já que eu me lambuzei todo, deixa eu fazer o seguinte, desculpa. Já que eu fiz toda essa dedução, deixa eu te mostrar como é que seria a lei Snell-Descartes Ninja Mutante Power Plus poderosa. Deixa eu fazer agora um comentáriozinho ali. A lei Snell-Descartes que eu vou usar no dia a dia com vocês na ótica vai ser aquela ali. N de chegada vezes seno de chegada igual a N de saída vezes seno de saída. Acabou. Mas se a questão envolver refração de outras ondas que não seja a luz, o índice de refração já não vai ser bem-vindo. Então deixa eu te montar a fórmula bem completa aqui. Está multiplicando, passou, dividindo. Eu acabei de mostrar que a razão entre índice de refração é o mesmo que a razão inversa das velocidades, né? Então, NA sobre NB eu posso substituir por VB sobre VA. Já que o NB passou dividindo, o seno de I passa dividindo. Isso fica igual a seno de R dividido pelo seno de I. E nós já estudaram alguma coisa de ondulatória? Já viram alguma coisa de ondulatória, né? Frente de onda, crista, vale, amplitude, comprimento de onda, distância entre duas crestas consecutivas. V igual a lambda vezes F, equação fundamental das ondas. Quando uma onda refrata, a frequência antes continua sendo igual à frequência
lambda B. Então tu vê, eu ainda posso enriquecer a nossa fórmula dizendo que a razão entre os comprimentos de onda é igual à razão entre as velocidades. E agora, meu querido, ninguém mais te segura. Com a lei Snell-Descartes nesse formato ultra mega plus power poderoso, não tem nenhuma questão que sobreviva. Tu nunca vai ganhar essa fórmula ninja mutante power plus do vestibular, né, cara? Quantas equações tu enxerga aqui? Uma, tudo bem? Duas, três, para começar, né? Três. Quatro, concorda comigo? Quatro equações. Cinco, beleza? Né? Cinco, seis. Certo? Meu Deus, não importa, cara. Se falou refração e tu tiver essa fórmula, tu relaciona comprimento de onda com velocidade. Tu relaciona índice de refração com velocidade, índice de refração com ângulo, índice de refração com comprimento de onda, velocidade com ângulo, velocidade com comprimento de onda, ângulo com comprimento de onda. Meu Deus! O bacana é que a gente viu a fórmula nascendo. Ela nasceu de seno, cara. Ela nasceu de seno e o resto era algebrismo bobo. Fala, meu irmão. Como que havia múltiplas juntas? Porque o V linha até o V duas linhas ele já está refratado. Então a velocidade ela deveria ser menor. A velocidade é menor e por isso que ela andou menos. Velocidade é distância sobre tempo. Se eu diminuo a velocidade para o mesmo tempo, eu caio a distância, né? Então realmente ela andou menos por estar menos veloz. Mas lembra que quem gerou essa onda foi uma árvore caindo na água. Esse ponto foi gerado ao mesmo tempo que esse. Por isso que eles andam sempre lado a lado. Mesmo quando um ainda está no meio A e o outro passou para o meio B, eles continuam lado a lado. Certo? Então em um laboratório o que a gente faz? A gente mancha a água com uma tintinha, certo? E faz as ondas se propagar. A gente percebe que aqueles pontos que foram tingidos com a mesma cor, eles continuam lado a lado sempre mesmo quando mudaram o meio de propagação. Eu te confesso, a passagem delicada da nossa dedução é acreditar que o ΔTA é igual ao ΔTB, certo? Aquela passagem ali que é a passagem perigosa. O aluno acreditar que o tempo que a onda levou para ir de A até A duas linhas é o mesmo tempo que levou para ir de B até B duas linhas. Eu concordo contigo. Eu não tenho como te provar matematicamente isso, na verdade, né? Porque é um dado experimental, certo? Quer ver, cara? Olha só. Essa ideia que tu colocou me permite, de certa forma, explicar mais ou menos aquela história do avião. O perfil da asa de um avião é mais ou menos esse, ó. Isso aqui é a asa do avião. O ar chega aqui, né? O ar chega, bate de frente na asa do avião. A gente faz em tudo de fumaça duas corzinhas de fumaça diferentes atingindo a asa do avião. Quando essas fumacinhas atingem a asa do avião, uma delas vai por cima, contorna a asa do avião por cima. A outra vai por baixo, contorna a asa do avião por baixo. O que a gente percebe, cara? Que essas fumacinhas coloridas chegam juntas no final da asa. Nem dá para acreditar, entendeu? Porque na verdade, como a asa do avião... Não tá legal esse meu perfil de asa do avião, né? Esse avião vai cair. Deixa eu fazer bem nítido. Eu gostaria que fosse reto a parte de baixo e que a parte de cima fosse grande. Aqui tá a asa, ela vai para lá essa asa, né? Eu peguei fumacinha colorida e fiz um experimento em tudo de fumaça. Joguei ar com uma fumacinha pretinha e outra vermelhinha, chegando na frente da asa. Quando esse ar colorido bate na frente da asa, o que a gente percebe no túnel de vento é que duas correntes de ar se separam, mas voltam a se unir. Mas elas empatam lá na chegada, né? Mas quem é que caminhou uma distância maior? A única explicação, então, é que a velocidade do ar que foi por cima, VA, é maior do que a velocidade do ar que foi por baixo, né? VB, né? Certo? Eu diria que isso ainda é mais improvável de acreditar, né, que aconteça.
Porque a tendência que a gente tem é acreditar que esse ar que foi por cima, como ele vai fazer um caminho maior, é que ele se atrase, né? E eles não se atrasam. Eles chegaram juntos aqui como se eles tivessem feito um pacto de sangue, essas moléculas, elas chegam juntas lá no final da asa. Por isso que em cima da asa a velocidade é maior do que embaixo da asa, e é o que justifica as moléculas de ar baterem com menos força na parte de cima da asa do que na parte de baixo, né? E aí então é o que dá sustentação ao avião. Eu acho que já soprei a folhinha para vocês uma vez aqui, né? Nunca soprei uma folhinha? Não? Alguém tem a folhinha de rascunho para me emprestar? Tipo do final do caderno, assim, que eu posso arrancar aqui, ó. Olha aqui, ó. Por que essa coisa está caída assim, ó? É o peso, né? Mas tu aceita que tem moléculas se jogando aqui e moléculas se jogando aqui? É, né? Eu vou avacalhar com as moléculas que estão se chocando aqui em cima. Vou atrapalhar elas. Tu viu, cara, que o negócio sobe? A sensação que dá quando eu vou assoprar a folha é que ela vai dobrar para lá, né? Que ela vai descer ainda mais, né? E não, ela só... ela sobe. É isso que é o avião. O avião, a velocidade do ar na parte de cima da asa é maior do que a velocidade do ar embaixo. As moléculas que se chocam em cima vão ser atrapalhadas, as moléculas que se chocam embaixo erguem o avião. Que loucura, né, cara? Certo? Tu vê, eu só fiz esse comentário para te mostrar, né, que mesmo nessa situação mais improvável, as moléculas que chegaram juntas aqui, saem juntas ali, né? Então, as moléculas que nasceram juntas na onda, elas vão ficar juntas lado a lado, mesmo quando uma estiver no meio e outra no outro. Na hora que as duas, o ponto A, 3 linhas, e o ponto B, 3 linhas. Agora eles já estão lado a lado no mesmo meio, né? Aí eu consigo, não, realmente elas estavam lado a lado sempre, certo? Mas volto a te falar, só talvez no laboratório é que a gente vai se convencer profundamente daquela igualdade. Parabéns pela tua pergunta. Outra coisa, gente, ó. Tu pode passar em primeiro em medicina sem saber a dedução da lei de Descartes. Eu deduzo para não ser um professor tão normalzinho, certo? Mas não fica magoado com a dedução. Outra coisa que de repente é chato para vocês acreditarem é perceber que esse ângulo aqui é o mesmo. Esse ângulo aqui, né? É o mesmo que esse ângulo aqui, ó. Essa passagem também pode ser um pouco delicada do ponto de vista geométrico. A parte ruim foi, cara. A parte ruim foi, eu te mostrei as leis da refração e a partir da próxima aula eu vou te mostrar a consequência disso. Deixa eu só fazer um exemplo. Só um exemplozinho bem curto para tu começar a te familiarizar com a lei de Descartes. Olha um exemplo clássico aqui, ó. Eu tenho ar e tenho material X. Faço o desenho da luz chegando e refratando. Te digo que o ângulo de chegada foi 45 graus e que o ângulo de saída foi 30 graus. E te pergunto, qual é o índice de refração do material X? Primeiro exemplozinho, só para a gente não achar que é muito difícil fazer essa conta. Olha lá, galera, o índice de refração de chegada vezes o seno do ângulo de chegada é igual índice de refração do material de saída vezes o ângulo de saída. Seno do ângulo de saída. Acabou. O N do ar é quanto mesmo? Alguém lembra? A velocidade da luz no ar é praticamente igual à velocidade da luz no vácuo. O N do ar é 1,0003. Só que no ensino médio a gente vai dizer que o N do ar é aproximadamente 1. Por definição, né, o N do vácuo é sempre 1. Porque vai ser a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no vácuo. Dá 1. E não existe N menor que 1, tá, gente? O menor N que existe é o do vácuo. O N do ar é 1. Seno de 45. Raiz de 2 sobre 2. O N do material X foi o que eu pedi. Seno de 30. 1 sobre 2. Cortou 2 com 2. O índice de refração do material X é raiz de 2. Então tu vê, né? Se tu for pensar na hora de aplicar a lei, não tem maiores dificuldades. A partir dessa ideia da refração na parte da tarde, eu vou te mostrar que tu nunca viu o teu Sol. Tu nunca viu o Sol. O que tu vê é uma alucinação que o teu cérebro sofre quando a luz solar refrata na atmosfera. Aquilo que tu vê quando tu olha o Sol é a imagem do Sol, é uma imagem virtual. Aquilo não existe que tu está vendo. O Sol é diferente. Quando tu vê um peixe dentro da água,
Tu nunca viu um peixe dentro d'água, tu sempre vê a imagem do peixe, que é uma alucinação do teu cérebro. Se tu olhar o peixe dentro d'água e tacar o arpão, tu erra. Porque o peixe não está ali onde tu está vendo ele. O índio sabe disso, eu vou te mostrar a profundidade aparente. Também vou te mostrar que quando tu olha o mundo através de uma janela, tu não está vendo a verdade. Não é o mundo verdadeiro quando eu olho através de uma lâmina de vidro. O mundo está deslocado e as imagens que eu enxergo são imagens virtuais. Nós vamos aprender a calcular esses detalhes todos já na próxima aula, na aula da tarde. E depois disso, nós vamos aprender a polir um pedaço de vidro para poder corrigir defeitos da visão humana, por exemplo. São as lentes esféricas. Estamos bem encaminhados. Fala, querido. Como é que é? Aqui tu diz? É isso que eu estou te dizendo, cara. No túnel de fumaça a gente faz. A gente pega uma câmera, uma super câmera, filma 50 mil frames por segundo. E pega dois caninhos com fumaça atingida. Um com fumaça pretinha, outro com fumaça vermelhinha. E tu libera esse fluxo de ar, certo? Cara, tu não te acredita, no túnel de vento, essas duas fumacinhas vão como se fossem jatos de fumaça, sabe? Retinhas. Atingem a asa do avião que está em modelo e tu vai filmando isso. E tu vê que as fumacinhas se separam e elas chegam juntinhas no final da asa. Ou seja, isso é de dados experimentais. No experimento a gente percebe que as partículas que chegam juntas na frente da asa saem juntas no final da asa. E como as partículas que foram por cima se deslocaram mais, a única explicação é que o ar acelera para poder passar por cima da asa do avião. Certo? Então isso vem de dados experimentais. É natural a gente ficar com essa dúvida aí, normal. Show, boa colocação da galerinha. Prometo que na próxima aula vai ter menos dedução bizarra e vai ficar mais fácil de aceitar. Valeu, galerinha!